Olá, você que está acompanhando a programação da nossa TV Web, você que nos acompanha através das nossas redes sociais, está começando o FLcast, mais um programa mensal, e dessa vez vamos trazer um assunto de interesse de todos nós. Vamos falar de comportamento, entre outros assuntos. Eu vou conversar com o autor do livro Shopper 60+, que será lançado ainda neste mês de setembro, o Álvaro Flores. Já já você vai entender um pouco mais quem é ele. Pois é, o nosso convidado de hoje está lançando um livro no final do mês de setembro, mais exatamente dia 30, Álvaro Flores. Ele é neuromanager, consultor, professor, palestrante, escritor, profissional com mais de 35 anos de atuação nas áreas de tecnologia, gestão, marketing, desenvolvimento humano e muito mais. Eu vou parar de falar aqui porque eu quero que eles falem para a gente, porque senão... olha, o currículo dele, isso aqui porque eu estou resumindo, tem mais aqui umas 2 páginas, mas ele é autor de livros como o POC Decision, a neurociência, explicando o porquê decidimos, para você que está nos acompanhando, o que decidimos e como decidimos, e outros livros que ele vai falar na sequência, inclusive sobre este lançamento que acontece no final deste mês de setembro em São Paulo. Álvaro, obrigado por atender aí o nosso convite aqui do FLcast para falar sobre esse lançamento e sobre essa sua trajetória maravilhosa, preparando mentes para o mercado de trabalho, né? Isso aí, nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui com você, com todos os telespectadores aí, em todas as mídias que são atingidas através do programa, né? Mas já que tu já achaste o currículo um pouco extenso, vamos dar uma resumida, né? Eu só parei na metade, nem na metade, eu só fiz o início. Eu costumo resumir da seguinte forma, Diga. Eu costumo dizer que o Álvaro ele é engenheiro por formação, marqueteiro por profissão, consultor por ocupação, professor por vocação, escritor por diversão e um eterno aprendiz por opção. Uau. E desse currículo que é mais importante realmente é ser um eterno aprendiz, não só no sentido de buscar o conhecimento, mas principalmente de poder aplicar esse conhecimento, validar esse conhecimento e transmiti-lo para o maior número possível de pessoas e organizações. Essa é exatamente a minha missão de vida, né? E isso você faz exatamente há quantos anos? Eu tenho 35 anos de atuação no mercado, né? Desde formado em engenharia química lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, depois atuando na indústria de couros, calçados, que foi a minha base mais técnica, né? E depois, em 97, eu fiz uma migração dentro da empresa que eu atuava para a área de marketing. E aí a gente foi buscar, então, mais conhecimento nessa área, de entender principalmente o foco do marketing, que é atender o comportamento do consumidor. E depois entrei no ramo da consultoria. Eu fui por mais de 11 anos consultor sênior do Sebrae do Rio Grande do Sul. Sempre, desde 19 anos, dando aulas, né? Foi por isso que eu digo que sou professor por vocação. Lecionei em diversas universidades, hoje ainda atuo em programas de mestrado e MBA, na graduação já me aposentei, e atuando como consultor de empresas nesse tempo todo, buscando sempre aplicar esses conhecimentos. E os livros surgiram como uma forma também de contribuir daí com uma forma mais ampla, né? Com toda a sociedade na difusão desse conhecimento. Então, Revolução dos Nichos é lá de 2011, foi meu primeiro livro autoral. Ele aborda uma história do marketing, né, com vários seus conceitos. Depois a gente teve algumas coautorias, principalmente na área de coaching executivo. E em 2021 eu lancei o POC Decision, já residindo aqui em Balneário Camboriú, né? Onde exatamente com as bases de neurociências que eu fui buscar para melhor entender os comportamentos, né? Porque eu sempre costumo dizer, nós somos o que o nosso cérebro nos faz ser. Exatamente. Então, para entender as nossas atitudes, nossos comportamentos, eu tenho que entender o que está acontecendo dentro do cérebro. E aí eu fiz um MBA em Neurobusiness, que seria neurociência aplicada a negócios. Sim. E a partir daí, então, surgiu o POC Decision, que na verdade é um livro de neuroeconomia, mas né, a gente não...
para não ficar muito complicado, né, a coisa, é um livro de comportamento. E a partir daí aplicando em aspectos mais específicos, como é o caso, né, de um público que sempre me interessou muito pelo seu potencial, pela sua não só capacidade de consumo, mas também pelas suas características de consumo, que é o 60+, né? Já quase legislando em causa própria, né? Estamos chegando aí nessa faixa dos 60 também. Vamos falar um pouquinho depois sobre isso também. Então, assim, foi toda uma trajetória realmente. A gente continua atuando com diversas empresas aí, como assessor de marketing, como assessor na área de planejamento, que eu trabalho bastante, e produzindo, né? Produzindo conteúdo. A gente tem o site onde está constantemente também publicando artigos, enfim, transmitindo o conhecimento que a gente vem acumulando, buscando aí sempre. Em que momento o engenheiro entendeu que ele poderia aplicar mais o seu conhecimento nesse mercado que você atua hoje de formação de pessoas? Foi uma história muito interessante. Tem um momento aí, teve um insightzinho, um momento muito importante, inclusive, na minha vida, na minha carreira, né? Que foi, como disse, em 1997, eu atuava como assessor técnico numa indústria química. Sim. A gente fazia produtos químicos para o processamento de couros, para o curtimento, né? E num determinado momento, o proprietário da empresa, o CEO, chegou para mim e disse assim: Álvaro, eu tenho um desafio para ti, que é desenvolver mercados para a nossa empresa. E eu disse, primeiro, adoro o desafio, manda, né? E aí, com aquele negócio de desenvolver mercados, como é que eu vou fazer isso, né? E aí, a primeira pergunta que eu fiz para ele, assim, Milton Kogler era o nome dele, eu perguntei, Milton, por que eu para esse desafio, né? E ele me deu a primeira lição de marketing da minha vida, que foi porque tu pensa com a cabeça do nosso cliente. Porque eu trabalhava com toda a parte de aplicação técnica, né? Então eu desenvolvia os couros a partir dos produtos que a empresa produzia. E ali foi a minha primeira grande lição de marketing, né? De pensar com a cabeça do cliente. Aí eu fui buscar especialização, porque eu não sou achólogo, não sou aquele que acha que sabe fazer e vai lá e experimenta, não. Fui buscar o conteúdo, o conhecimento para isso. E aí, né, comecei a aplicar, então, tudo que a gente estudou em marketing na empresa, fui gerente de marketing dessa empresa, depois na universidade, né, eu também já tinha começado na área técnica, daí fiz a migração para a área de marketing, né, sempre nesse sentido. Então, foi esse momento, realmente, quando assim, eu tenho que pensar com a cabeça do meu cliente, em qualquer negócio que eu esteja. Ali foi a virada. Ali foi a grande virada. Claro que todo esse background tecnológico que eu trago sempre, tanto que ainda hoje eu atuo muito com empresas desse ramo, da área de couro, calçado, ramo químico, entre outros, né? Agora, me diga uma coisa, e daí para começar a pensar em transformar isso, botar no papel, em livro, em material que pudesse, além das suas palestras, dos seus trabalhos de desenvolvimento pessoal, você pudesse jogar isso no livro e para que mais pessoas pudessem ter acesso a isso. Qual foi esse momento também? Ou foi por acaso também? Não, essa história é mais antiga ainda. Olha aí, legal. Começou a escrever antes disso? Eu tinha 13 anos, olha aí. Lá em 1978. E estava na oitava série, chamava ginásio na época ainda, né? E eu lembro assim, todo mundo gostava de né, curtia chegar na oitava série, não por terminar o primeiro grau ali, mas porque a gente tinha tais das técnicas comerciais, que era aquela cadeira que a gente aprendia a datilografar. Para os mais novos nem vão saber o que é isso, né? Mas era escrever na máquina. Era empregabilidade, era fundamental a gente ter esse curso. E o meu pai e minha mãe, com muito esforço lá, me deram uma máquina de escrever. Né, para eu poder, então, praticar a datilografia. E a primeira coisa que eu fiz quando eu ganhei esse presente foi pegar uma folha A4, dobrei, coloquei na máquina e fiz o jornal da casa. Escrevendo ali as coisas que tinham acontecido naquela semana, na escola, as piadinhas que o pai trazia do quartel, né? E um sucesso total, porque era um exemplar e 3 leitores. Né? Mas foi ali que eu, né, já comecei a escrever. Depois, quando eu estava fazendo a universidade lá em Porto Alegre, eu lembro muito bem, ali no início da década de 80, eu passava, quando eu ia para a República, onde a gente morava, passava pela Praça da Alfândega, onde tinha a Feira do Livro, ainda tem hoje, né, que é a principal feira literária a céu aberto da América Latina. Eu cruzava ali, eu pensava, um dia eu vou estar aqui na Feira do Livro autografando, né, a minha obra.
Demorou um pouco, em 2011 foi que eu consegui fazer isso com a Revolução dos Nichos, né? Mas sempre foi dizer assim, eu sou um escritor por diversão, sempre gostei muito de escrever, né? Artigos, como diz, desde o tempo da área técnica, né? Eu perdi a conta, talvez mais de 200 artigos que a gente escreveu nesse tempo todo. E o livro foi sempre aquela coisa, tem que escrever um livro, fazer um filho, plantar árvore, né? Verdade. Então, isso sempre teve muito presente na minha vida. E aí, então, teve a Revolução dos Nichos, e depois continuei sempre, não vou dizer acumulando, de certa forma, acumulando conhecimento e buscando traduzir isso de uma forma, né, a contribuir com toda a sociedade. Tá. Agora, normalmente o escritor ele é apaixonado pelo que escreve ou acaba escrevendo de forma profissional, ou seja, por encomenda. Como é que é o teu processo dentro desse contexto? Você tá dentro de um segmento em que você atua. Uhum. Então, você escreve sobre aquilo que você passa para as pessoas. Exatamente. Isso tem a ver com... Você escreve por esse motivo ou porque também você gosta de escrever o que você passa verbalmente para as pessoas? Como eu disse, aquela coisa de compartilhar o conhecimento. Compartilhar. Né? Então, sempre escrevi sobre aquilo que eu dominei, né? E apliquei, inclusive o POC, o Shopper também. Sim. Agora, ele sempre traz muitos exemplos práticos, coisas que a gente fez, que a gente, né, testou, validou o conceito. Né? Então, como dizer, é uma forma de transmitir aquilo que a gente vai... Sim. Né? Multiplicar o teu conhecimento. Exatamente. Né? A melhor forma de fazer isso. Então, a gente tem já outros projetos, inclusive, mas os livros... E até outra coisa interessante, quando eu tinha 35 anos de idade, eu fiz um planejamento de vida, né? E me projetei aos 55, exatamente morando na praia e escrevendo os livros. Olha aí. E não por acaso, mas sim por causa de um planejamento, uma visualização e depois de ações conduzindo a isso, né? Em 2021, exatamente, eu já estava aqui em Balneário Camboriú. Em 2020 foi quando eu terminei de escrever o POC, né? Com 55 anos exatamente, né? E quando a gente concluiu essa visão, né? Esse objetivo de vida. Além desse segmento profissional que você escreve, levando conhecimento profissional ao Brasil, existe alguma vontade em você sair um pouquinho, sair da casinha, assim, escrever alguma coisa que não tem nada a ver com o que você faz? Como escritor, já passou essa vontade dentro de você? Ou não? Ou nunca passou isso pela tua cabeça? Eu escrever história infantil, por exemplo. Quando a gente era adolescente ainda, porque né? eu tô voltando lá atrás, que tu escreveu um jornal. Percebe o gancho? Lá atrás tu me disse que tu escreveu um jornal caseiro. Então, tu já tinha uma tendência mais. E aí outra coisa, você falou que escreve artigo, então tu tem um lado jornalístico dentro de você também. Isso. Então, por isso que eu faço a pergunta. Os caras querem escrever sobre fazer tirinha de um jornal, como terapia, como... Relaxar. Nunca pensou nisso? Não, de novo, assim, quase que o inverso, né? Quando a gente era lá adolescente e tal, fazia umas poesias, escrevia música. A gente participou de alguns festivais de música nativista lá no Rio Grande do Sul, né? E guardou isso? Sim, tá tudo... Tem como reunir isso num livro como memórias? Já pensou nisso? Até teria, assim, mas acho que cada coisa no seu tempo, né? Então a gente já passou por isso, mas é interessante aquela mesmo. Coisa de guardar até para a família, né? Sim, como relíquia, né? Isso está bem encolhido, né? Eu digo assim, a minha mãe é minha grande fã, evidentemente. Legal. Né? E tem todo lá, os releases, está tudo na mão dela. Tudo guardado tá com a mãe. Lá. Todos Então, os artigos, isso vai virar tudo, história um dia. Quem sabe, né? Vamos falar um pouquinho dessa tua trajetória como escritor, numa sequência lógica aí de escrita, que você falasse de cada livro, até chegar no que vai ser lançado. Certo, podemos começar por qual? O primeiro? A Revolução dos Nichos. Né? A Revolução dos Nichos, como eu disse, é um livro sobre marketing, onde eu uso a figura de Adão e Eva, né, como os protagonistas dessa história. Eles vão, né, falando sobre conceitos que hoje a gente tem como conceitos de marketing, né? Vamos dizer, eu escrevi uma história, né, quando a gente escrevia história com E, né, sobre o marketing. Era professor de marketing na universidade, usava também aquelas passagens com os meus alunos, né? Depois, como eu disse, a gente teve a parte que a gente fez a formação em coach executivo, então a gente também, né, procurou escrevi muito e trabalhei muito na questão da mudança, né? A gestão da mudança, porque por não ser uma coisa natural para o ser humano, né, mudar, nós temos a natural tendência de permanecermos, né, no nosso status atual.
E então, no coach, a gente trabalhou muito essa questão de mudança. Então, as duas participações no Foco e no Mude Seu Mindset foi nesse sentido, trazendo o escrito sobre as mudanças pessoais, principalmente, né? Entendendo também cada vez mais, e foi no coach que eu disse, pô, nós temos que entender a questão da mente humana, né? E eu coloquei em 2017 como um objetivo estudar neurociência. E em 2018 surgiu o primeiro MBA do Brasil de Neurobusiness, Neurociência Aplicada aos Negócios. Eu fui o primeiro aluno a me inscrever, o primeiro aluno a completar o curso. Legal. Né? E aí, então, isso abriu, né, o estudo da neurociência do Neurobusiness abriu o que hoje eu chamo de neuromanagement, né? Na Europa esse é um conceito já mais difundido, onde é exatamente aplicar a gestão, e aí a gente fala de gestão de negócios, a própria gestão pessoal, né? Eu tenho um curso, por exemplo, de gestão do tempo sem neura, onde a gente consegue, utilizando os princípios de neurociência, entender como eu posso melhorar a minha administração do tempo, conhecendo melhor como é que funciona o meu cérebro, né? Então, quando eu falo de neuromanagement, é isso, é usar o conhecimento da neurociência aplicado a qualquer tipo de gestão. E aí o POC veio em decorrência disso. Quando eu terminei o MBA, eu fui convidado a lecionar uma das disciplinas, que é a de neuroeconomia, até porque eu havia feito algumas críticas ao professor, e o coordenador do curso, vem cá, se tu acha que faz melhor, vem fazer. Eu disse, vou, então vamos lá, e fui fazer. E isso foi exatamente em 2020. A disciplina era em maio de 2020, e todos sabemos o que aconteceu ali em março de 2020, né? Então, eu como consultor, eu também tive quase metade dos meus contratos, das minhas atividades reduzidas naquele momento. E, bom, se não vou ficar parado em casa olhando aquelas tragédias todas na televisão, o que eu fiz? Eu me debrucei para montar a disciplina e já fui montando ela num formato que, então, fosse fácil depois. E realmente, em 2 meses depois, eu montei o POC Decision, né? E lançamos ali, final de 2020, saiu em 2021. Então, exatamente trazendo esse conceito, que também é esse conceito do POC, né? Do primeiro porquê, depois o quê e depois o como. Eu já vinha utilizando em outros aspectos também. Enfim, então surgiu o POC. E também, nesse mesmo MBA, o meu trabalho de conclusão foi em cima do comportamento de consumo dos 60 mais, né? Até porque já desde ali em 2001, 2002... Quando eu atuava no setor de calçados, eu via muito e falava, a gente tinha um curso de gestão aplicado ao setor calçadista na época, e eu desafiava muito os empresários de deixar de fazer sapatos de velho e fazer sapatos para velhos, eu dizia na época, né? E exatamente porque a gente sabia, e era só olhar para os pés, ainda hoje, né? Tu olha para o pé de uma pessoa mais velha, tu vai ver ela usando uma calça social com um tênis. Por que ela usa um tênis? Porque não existe um calçado que, em termos de engenharia, né, dê toda a questão de estabilidade, de gripping que é necessário em função das decorrências da própria idade, e ao mesmo tempo que seja bonito, tem um design, né, específico. Então era uma lacuna que eu já vi há 20 anos atrás, e aquilo sempre ficou na minha pauta, né? E aí, como disse, com o estudo da neurociência aplicada a esse público, fiz diversas experiências, diversos estudos a respeito, né? E aquilo ficou, disse, pô, o meu próximo livro vai ser sobre isso, né? Então, esse material, quando eu comecei a montar, eu tive contato com o Martin, que era um amigaço lá do tempo da adolescência, depois cada um foi para seguiu o seu rumo, né? Nós voltamos a nos encontrar ali em 2018, 2019, em função do tema que ele já desenvolvia, que era o público 60+, e a minha intenção de fazer o trabalho nessa área. A gente voltou a se encontrar e, né, num bate-papo, nós, vamos fazer esse livro junto. Eu já tinha ideia, né? Eu lembro até nós almoçando, perguntei, vem cá, e tu não pensou em escrever um livro? Pô, pois é, essa é aquela coisa, fica pensando e não faz, né? Disse, então vamos fazer junto? Então faz um ano e meio que a gente iniciou o projeto e concretizou agora no Shopper 60+. E como é que divide a escrita? Explica para mim aí e para os nossos... Foi um desafio bem interessante. Pois é. Né? Eu tinha material... É diferente de compor uma música, né? Que o cara entra com arranjo, outro vem com a letra, mas é mais bota o refrãozinho. Mas a gente acabou, né? Em primeiro lugar, estudando o que o outro já tinha em termos de materiais, né? Então, ele estudou meu material, eu estudei o material dele. A gente criou uma estrutura
né, que é a estrutura que a gente tem no livro hoje, onde então eu entro inicialmente mais com a parte conceitual, essa questão de entender os processos mentais, o comportamento desse consumidor, e o Martin vem com a aplicação mais prática disso. Mas então assim, a gente estruturou em partes, mas em todo o processo depois a gente aqui dá para colocar mais isso, aqui dá para colocar mais aquilo. Então foi realmente uma obra construída a 4 mãos. Quem conhece os dois, ele tem livros também, né? O Martin, esse é o primeiro livro dele, e ele está também agora, na mesma época, lançando uma coautoria também, junto com o Instituto Tamaguchi lá do Rio Grande do Sul. A pergunta não cabe que eu ia fazer, se, por exemplo, lendo o livro, daria para perceber a diferença dos escritores. Neste caso, não, mas dá para perceber quem lê os outros dois que você escreveu, em que momento você está mais presente nesse novo livro? É possível, perceber isso? É possível. Claro que a gente buscou uma uniformização da linguagem, né? Mas acredito que sim, quem já leu o POC vai... isso aqui é mais a pegada do Álvaro, então essa aqui pode ser mais a pegada do Martin, né? Mas acho que se complementaram de uma forma bem interessante. E por que você buscou esse mercado especificamente? Você falou dos seus 50 e poucos anos, está chegando perto de 60, você contou um pouco da história do que você viu lá atrás, quando você atuava, mas daí a entender esse segmento para você trazer o teu conhecimento, como ele aplicar no seu dia a dia, né, as pessoas de 60 a mais, como é que foi esse processo para você elaborar algo que fosse realmente interessante a leitura e aplicável no dia a dia? Como profissional de marketing, a gente está sempre olhando oportunidades de mercado. Né? E esse público 60 a mais, né, os dados demográficos mostram, né, que cada vez é um público de maior quantidade e de maior poder aquisitivo. Então, ao mesmo tempo que tu enxerga essa oportunidade, tu vê que as empresas, né, vamos pegar um exemplo só, tu olha a comunicação das empresas na mídia em geral, televisão, na própria internet, né? Começa a ficar incomodado, hein, cara? Mas eles estão falando pro menino, pra menininha, pro menininho. Exatamente. Talvez aquele adulto ali até a faixa dos 40. Pô, e nós? Né? Nós não dá match, não tem uma linguagem, não tem uma linguagem apropriada, não tem uma identidade, né? Eu com 60 anos eu não me vejo naquele, né, gurizão lá, ou enfim. Então, isso sempre me incomodou. Né? E aí, ao entender que realmente existe... E aí, outra lacuna importante, né? Quando a gente vai para a literatura mais específica dentro da neurociência, a gente tem muita coisa publicada sobre os problemas advindos do envelhecimento, as demências, as síndromes, né? E não uma análise sobre o que acontece com o nosso cérebro no envelhecimento natural. Claro, né? claro. Que acontece que grande parte das pessoas vão envelhecer dessa forma. Pô, se eu conseguir levar, e aí que deu, vamos dizer assim, a liga entre as duas coisas, né? Se eu conseguir pegar e interpretar o que acontece, né, conosco, consumidores mais maduros, e levar isso para o mercado, duas coisas eu pretendo alcançar com isso. Primeiro, né, que as empresas possam aproveitar melhor os seus esforços e gerar negócios com esse público, e que esse público seja melhor atendido, que esse público tenha acesso a produtos melhor desenvolvidos pensando nas suas condições, que tenha uma comunicação mais assertiva, né, trazendo aquilo que efetivamente é importante para ele na hora que vai adquirir um produto, utilizar um serviço, né? Então, beneficiar os dois lados, né, a partir desse conhecimento. Esse é o nosso grande objetivo aí com o Shopper 60+. Tá, mas então ele tem dois aspectos: atingir quem tem mais de 60 e quem trabalha, e criar um segmento de mercado que atenda esse público. Exatamente. Ele tem esse perfil? Entender e Por atender. exemplo, eu tenho mais de 60, eu posso pegar o livro e ler, vou ter um entendimento dele como uma pessoa com mais de 60 anos. Exatamente. Como leitor. E Exatamente. se eu pegasse o livro para ler como alguém que quisesse entender esse mercado e achar um nicho nesse mercado, esse livro vai me trazer essa informação. É o principal objetivo. É o principal objetivo. É o principal objetivo. Atingir os profissionais de marketing, de vendas, as empresas. Que enxerguem isso como nicho, uma oportunidade de mercado de e consigam atender melhor esse público. Exatamente isso. E você já faz isso fora do livro? Ou sim. Você já vem aplicando isso nas tuas aulas? Nas aulas, né? A gente tem... Já estou com empresas também que atuam com esse público, né? Desenvolvendo os projetos, assim. O Martin também, os últimos 10 anos, ele tem trabalhado intensamente com esse objetivo, né? De prestar consultoria, de levar as empresas informação para melhor
atender esse público 60 a mais. Hoje você falou, mora em Balneário Camboriú, mas dá consultoria no Brasil inteiro ou só na parte sul do país? Hoje a gente está concentrado mais ainda no Rio Grande do Sul, né? Que é onde vem toda a tua base profissional, né? Exatamente. O conhecimento é maior. Todo mês dá uma chegadinha lá para visitar os clientes, a família também, evidentemente, sim. Né? Eu não vou fazer a pergunta de parou de ser professor, você continua dando treinamento, é um professor, mas faculdade, universidade, isso você parou já? Na graduação, sim. Hoje sim. eu só me dedico ao MBA e ao mestrado. Aí é aquelas lá da tua aula. Fim de semana, cada semestre, está resolvida. Legal. Agora, esse evento que acontece em São Paulo, em que vocês vão participar, é uma feira específica, é isso? O evento é o Longevidade Expo mais feira, né? Ele é mais fórum, desculpa. Sim. Então, ele é um evento que exatamente foca as empresas profissionais que atuam Sim. com o público sênior, né? Público 60 a mais. Vai ter, então, na área do fórum, nós vamos fazer uma palestra no dia 30, às 16 horas. Sim. O evento acontece lá no Inhambi, em São Paulo. E logo na sequência, às 17h30, a gente vai fazer uma sessão de autógrafos no estande do Portal do Envelhecimento, também parceiro nosso que vai estar expondo lá. Legal. Me diga uma coisa, eu quero voltar num assunto aqui com relação à neuroeconomia, né, que você falou que trata no livro anterior. Detalhe um pouquinho pra gente isso aí. Não sei se é muito complexo. Não, dá pra a gente simplifica, que realmente é um termo assim que quando a gente ouve pela primeira vez, né, o público lê, me chamou a atenção. Né? Neuroeconomia. A neuroeconomia, ela estuda o processo de tomada de decisões econômicas. O que é uma decisão econômica? É toda decisão que vai gerar um resultado positivo ou negativo. Então, não é só vinculada a dinheiro. Por exemplo, de manhã cedo, quando toca o seu celular, se você logo desliga e levanta, ou se você bota no soneca para ficar mais 5 minutos na cama, isso é uma decisão econômica. Por isso vai ter decorrências durante o seu dia. Né? Então, esse processo de tomar decisões, ele é o foco de estudos da neuroeconomia, que é a base para o neuromarketing, que é a base para uma série de outras disciplinas. E a neuroeconomia, ela traz uma luz além do que a economia tradicional, né, nos ensina lá nas universidades, né, que as nossas decisões não são meramente racionais. Ao contrário, nós somos influenciados por uma série de vieses cognitivos e emoções que afetam as nossas decisões. Né? Então, o homo econômicos, né, aquele que vai estar sempre buscando a melhor relação custo-benefício, é uma falácia. Né? Ele não existe. Né? Então, segundo alguns autores, como, né, vários que eu trago no livro, relato que até 85% das nossas decisões são muito mais emocionais do que racionais. Nós tomamos a decisão emocionalmente e depois buscamos uma razão, ou seja, nós racionalizamos a decisão já tomada para justificá-la. Na verdade, a razão é a justificativa de uma decisão que você já tomou inconscientemente, mas você vai buscar uma forma de sustentar aquela decisão emocional, né, com argumentos. E a neuroeconomia estuda exatamente tudo isso, onde que são as áreas do cérebro que são ativadas. Isso, como nós somos uma espécie, né, nosso funcionamento é igual, né, enquanto espécie. Claro que somamos a isso todo o nosso aprendizado, toda a influência social, né, mas basicamente a nossa máquina é igual. Né? Então, quando a gente começa a entender isso se tornou, na verdade, é um tema extremamente recente. O termo neuroeconomia surgiu há pouco mais de 20 anos, né? Começou a ser estudado há pouco mais de 20 anos, impulsionado muito pelas técnicas de visualização cerebral não invasivas, como as ressonância magnética funcional por imagem, o eletroencefalograma. Então, hoje nós dispomos de equipamentos, né, que conseguem mapear a nossa atividade cerebral e relacionar essa atividade às nossas decisões. Então, esse é especificamente o foco da neuroeconomia. Né? Além da parte comportamental, que muitas vezes, assim, explicações que o marketing nos dava de forma empírica, hoje nós sabemos, isso acontece porque essa e essa regiões são ativadas em função de um determinado estímulo. Né? Entendo. Agora, na prática, os seus livros e as suas palestras e suas consultorias, o que elas impactam de fato na vida de um cidadão comum? O cara que está lá assistindo a tua palestra pela primeira vez,
tá dentro de uma empresa, tem algumas pretensões pessoais, profissionais. Pela tua avaliação, pela experiência desses anos todos, o que esse livro pode impactar positivamente na vida dessas pessoas? Eu digo assim, eu penso sempre em 3 pilares, né, para a gente obter qualquer resultado. O primeiro deles é o autoconhecimento e o conhecimento do outro, né? E quando a gente fala em autoconhecimento, quando eu começo a entender como é que o meu cérebro funciona e, consequentemente, como é que o cérebro das outras pessoas funciona, nossa, eu tenho um ganho impressionante, né, em termos da minha performance e da minha capacidade de me relacionar com o outro. Vamos pegar um exemplo simples, tá, que a gente também traz no Pocket. A gente tem também um curso sobre o relacionamento sem neura, né, principalmente focando na diferença entre homens e mulheres. Você tem um curso chamado Relacionamento Sem Neuras. Entendendo as diferenças entre homens e mulheres, que talvez seja a base, né, do Adão e Eva, que você começou lá atrás. Não esqueci dele, não. Não é nada novo. A encrenca, o Neuvlad está ali no fundo, a encrenca começou lá atrás com Adão e Eva. Então, eu gostaria de ver esse curso aí. Mas então... Estou impactado até hoje. Pegar só um exemplo. É um exemplo que vale para tudo, daí tanto a nível pessoal quanto nas organizações, claro. Onde a gente tem, né, as diversas pessoas ali de diferentes gêneros. Mas daí quando tu olha lá para trás, bom, o nosso cérebro foi formado há mais de 100 mil anos atrás. De 100 mil anos para cá, na verdade, o nosso cérebro não se modificou, né, enquanto Homo sapiens. Só que até ele chegar ali, nossos ancestrais, eles viviam na savana. O que o homem fazia? Caçava. O que a mulher fazia? Ela era coletora. Isso. O homem saía para caçar, o que ele tinha que ser? Ele tinha que o mais rapidamente sair, identificar a presa, bater e voltar para a caverna. Em contrapartida, a mulher ficava ali no meio social, coletava, então ela tinha que analisar se um determinado fruto estava próprio para consumo ou não. Ela tinha que se relacionar com as outras pessoas, cuidar a prole, cuidar dos mais velhos ali. Só nesse ponto aí, a gente olha hoje. Como é que o homem vai no supermercado? Ele vai, pega, bota no cesto e vai embora. Isso. A mulher vai lá, pega, olha o prazo de validade, as informações nutricionais, né? Então, o homem, na sua objetividade... Outro dado interessante... Tu está querendo dizer que o homem, na sua objetividade, é pré-histórico. Exatamente. Nosso cérebro é o mesmo, de 100 mil anos atrás. E esses nossos comportamentos hoje do homem, por exemplo, a objetividade, a facilidade de localização espacial, né? E a mulher, em contrapartida, a sua capacidade de comunicação, de empatia, de criar laços afetivos, isso vem exatamente dessa formação diferente do nosso cérebro. E às vezes daí, eu vou pegar um outro clássico. A quantidade de palavras que falamos, nós homens e as mulheres. As mulheres falam 3 vezes mais que o homem. Exatamente. Por quê? Quando nós estávamos lá caçando, né, os nossos ancestrais, nós podíamos ficar batendo papo? Não, fica quietinho para poder abater. É verdade. Enquanto elas lá na caverna... Papo rolava. Exatamente. Então, quando começa a entender, por que a minha companheira, a minha esposa, tem tanta necessidade de falar? Porque isso vem dela. É instintivo. É do cérebro primitivo. O lado né? primitivo do cérebro. É o lado primitivo do cérebro. Né? Então, assim, a DR, se o homem diz, ok, entendi, pronto, acabou. Para ele, acabou. Okay, entendi. Aí dá briga se falar isso. Exato. Só que daí, quando tu começa a entender de onde vem isso e o que isso, né, representa hoje, os relacionamentos melhoram sobremaneira. Agora, voltando dentro dessa linha, há uma mudança, aí você deve ter que trabalhar muito bem isso, porque mesmo com esse comportamento primitivo e que está, né, dentro de nós, o comportamento do homem, falar pouco, e a mulher falar mais, mas a mulher tem tomado um papel diferenciado. E o homem também dentro da nossa nova cultura. Está havendo uma inversão de valores com relação ao comportamento do homem primitivo e da mulher primitiva para os momentos atuais? A que se deve isso se estiver acontecendo? Perfeitamente. Como eu disse, né, a nossa maquinária é a mesma. Isso. Né? Ela foi moldada, o nosso DNA, a nossa situação genética é a mesma. Porém, nós não podemos isentar toda essa influência social, né, de como seres sociais que somos, nós temos no nosso meio, da nossa cultura, do nosso processo de formação desde a infância. Então, a gente tem uma outra disciplina que é a epigenética, né? A genética não muda, mas a epigenética, ela absorve essas influências do meio. Aí sim, né? E nessa aceleração que a gente vem tendo
no nosso ambiente nos últimos 50 anos, principalmente, né? Vários papéis têm mudado. Então, sim, o papel de homens e mulheres, né, eles vêm se modificando e, naturalmente, isso vem sendo absorvido através da epigenética, né, vem sendo absorvido nos nossos comportamentos. A própria influência do digital, né, Claro. já tem uma série de estudos que mostram não só o lado positivo, mas também os perigos e preocupações que a modificação da forma como nós entendemos as interfaces, né, também nos influenciam. Então, sim, nós temos toda essa influência externa também. Não muda a genética, né, mas vem agregando outros comportamentos que vão estar, né, e vão evoluir daqui para frente. Pegando o exemplo, né, o nosso cérebro não sabe distinguir o que é real e o que é imaginário. Né? Então, por isso que, por exemplo, quando a gente vê um filme triste, a gente chora, porque o nosso cérebro não sabe, ele sabe, mas ele inconscientemente ele percebe a mesma dor, Ele a sente mesma a emoção, a tristeza e vai chorar. Né? Então, todas essas interfaces que hoje nós temos de internet e essa nova geração, isso confesso que é uma preocupação que eu tenho com essas novas gerações que já nascem digitais ou já têm um contato muito grande com as interfaces, né, digitais, é uma incógnita realmente o que isso pode vir a causar nas nossas futuras gerações. Né? Então, temos sim essas influências, mas o nosso cérebro continua funcionando, como diz, a maquinária é a mesma, ela vai ter, né, só vai sendo respostas emocionalmente, seria isso? Vai se agregando. Vai se agregando. Tá, agora, já que você está falando, né, do nosso comportamento, me chamou a atenção quando você falou do comportamento do filme, por exemplo. A gente chora, fica alegre, a gente vibra. Por que o ser humano torce sempre pro bandido? Explica isso. Pô, nós temos uma cultura de criticar o mal. Mas quando tu vai assistir um filme, por exemplo, vou citar o exemplo da Casa de Papel lá. Pô, você passa o filme inteiro torcendo pro bandido. Tem uma explicação lógica para isso ou não? É emocionante. Eu vejo um pouco como o lado da compensação, né? É um lado da compensação. Pô, ele tá, né, sofrendo, então a compensação positiva é ele ter sucesso lá na... Isso é aceitável? Já teve alguma situação em que alguém te perguntou isso, ou que você teve que responder dessa forma? Como seres sociais, né, a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, é natural para nós. Né? Então, vai acontecer naturalmente isso. Né? Mesmo você sabendo que aquele comportamento não é um comportamento correto. Sim. Por exemplo, nós somos mentirosos por natureza. Fato. Né? O ser humano, segundo alguns estudiosos, nós mentimos 10 vezes por dia, pelo menos. Pelo menos. Né? Então, vem disso. Né? E tem toda aquela questão de nós sempre estarmos focando na nossa sobrevivência e reprodução da espécie. Né? Então, toda possibilidade que o nosso cérebro identificar que vai ser positiva em termos de manutenção, né, da espécie, ele vai tomar, mesmo que seja algo que eticamente ou dentro de parâmetros sociais atuais não sejam adequados. Que aí entra aquele caso da emoção e da razão? Exatamente. Você primeiro citou, entra a emoção. Primeiro eu vou trabalhar a minha emoção para depois, com a razão, eu tentar justificar o meu ato. Ou, neste caso, seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Também no sentido de o meu impulso emocional é tomar uma determinada decisão ou, né, fazer alguma coisa, mas com base em princípios sociais, éticos, né, de comportamento. Posso fazer isso. O meu racional vai dizer, não, para um pouquinho. Ele vai pesar, né, e vai dizer, não, então não vou fazer, apesar de ser aquilo que, né, naturalmente eu faria para, como diz, preservar a espécie. Sim, né? claro. Mas eu não vou fazer em função de uma situação que depois lá na frente pode me causar uma dor em função de não ser aceito, de ser repreendido, né, de ficar à margem de alguma situação. Alguma situação que você tenha vivido dentro desse teu meio aí de palestras, de MBA, que você tenha se surpreendido e tirado como um exemplo para você de situação que você tivesse que repensar, tipo, olha, nunca tinha pensado nisso, ou uma situação em que você pudesse ter aprendido ou ensinado algo a alguém que fosse extremamente importante?
Lembra de alguma situação assim? Tem várias, né? Eu sempre digo que quando a gente ensina é a forma que a gente tem mais de aprender, né? E realmente, sim, em muitos casos, pegar um exemplo assim até recentemente mesmo, a gente está desenvolvendo um processo de planejamento estratégico, uma rede de varejo, e foi muito interessante quando, né, a empresa apresentou lá os seus... Vamos discutir e validar, na verdade, que ela tinha seus valores empresariais. A primeira coisa que eles colocaram lá era a ética. E aí eu logo perguntei assim, pô, ética é uma coisa tão vaga, uma coisa que talvez seja aquela, só para estar escrito lá no quadrinho, na recepção da empresa, né? E aí quando o empresário contou a história dele, contou a história da família, né, que foi uma família imigrante italiana, sempre pautada por muito trabalho, por seriedade, enfim, pô, cara, isso aí é fato, não é um negócio que está escrito na lousa apenas, não é né? só para preencher. Então essas relações são importantes, acho que isso é muito interessante, né? Quando pode questionar uma coisa que seria, vamos botar aqui só para... E não, aquilo tem um porquê que vem lá de trás e é todo um ensinamento, uma lição de vida que vem incutida naquilo, né? Isso, assim, isso aconteceu há pouco mais de uma semana atrás. Olha, né? que interessante. Então, assim, foi bem nesse sentido, assim, coisas que, né, tá ali pronto para questionar, para... Não, mas para um pouquinho, isso tem toda uma base, quando a gente enxerga isso, é fantástico, é maravilhoso. Legal. A gente vai conversar mais um pouquinho. Eu já estamos caminhando aí para mais da metade do programa, se não me engano. Já deve ter uns 40 minutos aí, mais ou menos? Por aí, né? Legal. Eu quero só trazer aqui os nossos apoiadores rapidamente, agradecer o pessoal do Barco Pirata, né? E se você quer uma experiência inesquecível em Balneário Camboriú, então já sabe, o Barco Pirata é o seu ingresso para a diversão. Saindo diariamente da Barra Sul para a praia de Laranjeiras, você pode se preparar aí para uma jornada incrível emocionalmente. Quem já passeou por lá sabe o que eu estou falando. Olha, quem não foi, vá. Melhor estilo pirata aqui da nossa região. Você vai desbravar os mares aqui da nossa região, vai ter uma vista de Balneário Camboriú diferente, né, do mar para a praia, vai ser bem legal. Então, é a aventura garantida. O pessoal do Grupo Oceânica aí também são experiências fantásticas em Balneário Camboriú. Você tem o passaporte. Esse mês de setembro, então, está com um passaporte muito especial para você. O passaporte que você tem acesso aí à Oceânica, você tem acesso ao Pirata, Aventura Pirata, você tem acesso ao Museu do Carro lá, você tem acesso ao Jurassic Park, você tem acesso... Jurassic Park não, Aventura Jurássica, você tem também um brinde especial esse mês no passaporte. Então procure, acesse o passaportediversão.com.br, você vai ter as informações. Um abraço pro pessoal da Formética também, um abraço para a Deise, toda a galera. Telefone da Formética 999820689. O site é formeticabc.com.br. E Casa do Pilates, lá em Camboriú, se você quiser conhecer o trabalho do pessoal lá, fantástico, 479985202. Álvaro, nós estamos falando aqui sobre o seu trabalho, a sua trajetória, mas essa tua vinda, vamos falar um pouquinho do teu pessoal, sair um pouquinho do teu livro e deixar para terminar falando dele. Vamos lá. Essa tua vinda para Balneário Camboriú, todo mundo fala assim, Balneário Camboriú, paraíso. O que te trouxe para Balneário Camboriú? Explica essa história de mudança para cá. Normalmente isso é interessante. Como eu disse, né, lá com 35 anos eu tinha colocado o objetivo de, com 55, estar morando na praia. Né? Não tinha definido qual praia, no caso, né? Uhum. Aí, em 2016, né, eu já... Né, eu digo assim, tem dois tipos de gaúcho, né? O que mora em Santa Catarina e o que quer vir morar. Né? Eu fazia parte do primeiro, do segundo grupo ainda. Mas assim, eu vou experimentar. Em 2016 eu comecei a fazer o que eu brincava com meus amigos, comecei a fazer um test drive. Eu vinha para cá no inverno, né? Porque uma coisa é tu vir para cá no verão, quando tem todo aquele movimento, toda uma dinâmica diferente na cidade, né? Não, vou experimentar como é que é morar no litoral no inverno. Em 2016 eu vim, fiquei um pouco menos de 30 dias, até foi em meia praia ainda, com todas as minhas atividades lá. Também testando a logística, né? Como é que é vir, ter que voltar, enfim. 2017 eu repeti a dose, fiquei um pouco mais de tempo.
ainda em Itapema, e daí em 2018 eu vim para Balneário. Fiquei 4 meses aqui entre final de junho e setembro. Né? E aí validei, pô, um lugar maravilhoso, um lugar onde tem tudo que precisa. Né? Eu sempre fui meio mais urbano do que, né, de se ficar mais retirado. Então, assim, uma cidade que tem todas as opções de entretenimento, de recursos também profissionais, né? E daí, em 2019, fiz mais um test drive e disse, bom, é aqui mesmo, né? É aqui mesmo que eu quero vir morar. Só que ainda tinha todas as minhas atividades lá no Rio Grande do Sul. Mas em 2019 eu me desliguei da universidade, me aposentei, como professor da graduação. Então, eu não tinha mais aquele compromisso, eu dava 3 noites de aula, né? Então, bom, aliviou ali. E aí, em 2020, teve a pandemia, né? Daí, exatamente em abril de 2020, eu, lá em Novo Hamburgo, onde eu morava, eu em casa, trabalhando, né, online, eu disse, pô, o que eu estou fazendo aqui eu posso fazer lá em Balneário, né? Então, já tinha definido por Balneário. E aí, em 2020, em julho de 2020, me transferi para cá. Ainda mais, vou fazer mais um test drive, mas eu não voltei mais. Aí em dezembro de 2020 a gente definitivamente, então Dezembro de 2020. Então vamos fechar 4 anos já legal. de cidadão balneariense, né? Tá feliz? Muito, muito feliz. A gente nunca deve dizer nunca, né? Mas olha, para sair daqui né, vai ser difícil. Vai ter que ter um argumento muito, muito forte, muito forte. Olha, com relação agora, voltando para a tua vida de escritor e de consultor também, vou chamar de consultor ou coach, como você preferir, como é que as pessoas podem te encontrar como profissional nesse segmento de ir numa empresa, prestar uma assessoria? Você tem espaço para trabalhar para outras empresas? Até convido quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né? A gente tem o site alvaroflores.com.br. Vamos botar no vídeo aqui. Onde aparecem ali, então, os principais trabalhos de consultoria que a gente faz, os treinamentos, né? Os livros. Então, quem quiser conhecer um pouco mais a trajetória está lá no site, né? E sim, estamos sempre abertos aí à possibilidade Redes sociais também tem? Temos lá o LinkedIn, o Instagram, tem todos os canais, né? Mas eu sempre prefiro dizer ainda, o site. Indicar o site, porque ali a gente tem a informação completa. E uma informação vou dizer, consistente, né? Porque a gente tem os artigos, a gente tem informações bastante relevantes lá também para ter essa visão do que a gente faz. E sim, estamos sempre com possibilidade de atender novas empresas. Eu tenho algumas empresas que a gente já atende há bastante tempo, né? E a gente mantém esse atendimento, mas temos possibilidade sim de atender empresas aqui da nossa região. Em geral, seria na área gerencial, teu trabalho, ou de desenvolvimento gerencial, comportamental? Qual área você atua? Ambas as coisas, né? Porque, como diz, as empresas são feitas de pessoas. Então, a gente tem que trabalhar as pessoas para ter o resultado, né, que a empresa deseja. Né? E quando a gente fala em gerenciar, é exatamente isso, né? Trabalhar as pessoas. Fundamentalmente, a gente tem um trabalho mais forte na área de planejamento, né? Planejamento estratégico, planejamento de marketing. Né? E no trabalho de desenvolvimento de equipes, principalmente focadas na área de vendas. Né? Principalmente na área de vendas? Principalmente na área de vendas e liderança. Né? A liderança interna e a área de venda. A gente tem já programas desenvolvidos aí para essas áreas que são as principais de atuação. Sim. Eu lembro que você citou num trecho da conversa, lá no início, você falou do Sebrae. Você atuava nessa frente de fazer uma análise das empresas. Isso, eu atuava ajudando no as empresas a segmento de consultoria estratégica e de marketing. Então a gente ia para a empresa. Tem muito disso, né? E naquele tempo, hoje já mudou um pouco, né? Mas assim, o forte do Sebrae no Rio Grande do Sul era exatamente isso, né? De fazer o diagnóstico da empresa, identificar as necessidades, né? Tanto na área de planejamento, de marketing, finanças, de pessoas também, e propor as intervenções necessárias para suprir essas demandas, né? Essas necessidades. Que é mais ou menos o que você faz hoje. Exatamente. A gente primeiro levanta um diagnóstico, identifica o que... Muitas vezes a empresa já vem com uma demanda identificada, né? Mas sempre é importante a gente validar essa demanda. Ou identificar qual é que é o problema da empresa, o que ela pode, né, utilizar de oportunidades do mercado, se aproveitar de oportunidades do mercado. E a partir desse diagnóstico, a gente então, né, trabalha na implementação de ações que podem, né, normalmente passam pelo treinamento das equipes, pelo desenvolvimento,
aí com ferramentas específicas, dependendo da área, na venda, no planejamento, no marketing. Então, a gente trabalha com esse enfoque aí dentro das empresas. Ah, legal. Os teus livros, só físico ou tem e-book também? O POC tem digital, tem no formato Kindle lá na Amazon pode também. baixar e comprar lá, Pode comprar na Amazon. E o Shopper vai ter esse formato também lá na Esse ainda não foi lançado. Não, o lançamento vai ser agora, final do mês, no dia 30. Esse é um exemplar de apresentação. Isso, exatamente. A gráfica deve estar nos entregando na semana que vem aí os exemplares para distribuição. Esse é de apresentação, mas tá escrito no meio, viu? Não é igual que um presidente uma vez ganhou no Roda Viva, que ele falou que era o livro que ele queria ler, que não tinha nada dentro. Esse aqui tem, já tá pronto, só para tu entender de casa aí, né? Isso. Não é aquele livro Me Engana que eu gosto, não. Então, a partir do dia... Ele vai para as livrarias no lançamento. Isso. Nós estamos com a data do dia 30 de setembro, quando faremos esse lançamento lá em São Paulo. E daí, nesse mesmo dia já vai estar distribuído? A partir dessa data, a gente já vai estar com ele... Nós já estamos no site Shopper 60 Mais, daí tudo por extenso, né? Já dá para fazer a compra, né? Para assim que chegar da gráfica, nós já vamos remeter para as pessoas comprarem através do Mas vai ter canal. Também o online para baixar? Vai ter, não daí na Amazon. Mas só a partir do lançamento? A partir do dia 30. Mas eu posso fazer Mas pode fazer a reserva, sim, pode fazer a compra como pré-lançamento. Né? Nós já estamos lá, já estamos recebendo aí pedidos, e aí assim que nós recebemos os exemplares já vão ser distribuídos. Ah, legal. Os demais também? O POC também está disponível na Amazon, também tem o site específico do livro que cai direto para nós. E o anterior, o primeiro? Não, o Revolução dos Vídeos está esgotado. Esgotado? Pô, Ele que foi legal. esgotado. Ele não pensa em... Ou parou, esgotou e não vai fazer mais dele? Não, esse saiu pela universidade, saiu pela editora da UBRA, que era a universidade que colecionava. Aí os direitos são da universidade, né? Então esse não deve ser reeditado. Ah, legal. Eu no início, antes de começar o programa, tu falou que um livro era meu. Com certeza. Aí eu falei que eu queria que você autografasse ele aqui. Com o maior prazer. Joaquim Lacerda. Com o maior prazer. Não, senão não tem graça você receber um livro que não é autografado, né? E estando aqui o autor... Com certeza. Isso prazer. É a melhor parte, né, do livro, é poder, poder dar o autógrafo. Adquirir um pouco mais de conhecimento. Sempre é bom, né? Aprender, né? Não tem tempo para isso. Exatamente. Como você falou ali, né? O conhecimento a gente está sempre aprendendo. Hoje aqui eu tive uma aula, né? Em todos os sentidos. Um bate-papo é isso, né? Isso aí. Hoje nós estamos em setembro. Antes do lançamento do teu livro. Exatamente. Dias antes. Muito obrigado, de verdade. Obrigado você. Eu quero deixar esse final do programa para você ficar à vontade, para você falar o que você quiser, convidar as pessoas, enfim. Fique à vontade aí para dar o teu recado final, passar o teu contato, enfim. Beleza. Mais uma vez, gratidão pelo espaço, pela oportunidade, né? É muito interessante para mim, né? Vamos dizer, estou recentemente aqui na cidade ainda, na nossa região, aí poder também contribuir com as empresas daqui. É uma coisa que é o objetivo, né? Também trazer um pouco do nosso conhecimento para que as empresas, os empresários, empreendedores da nossa região aqui, né, possam aproveitar de alguma forma. Os livros, evidentemente, são formas de fazer isso, né? Então, fica aí também o meu convite para, como disse, né, conhecer um pouquinho mais o meu trabalho através do site alvaroflores.com.br. Né? Tem as redes sociais também, mas, como eu digo, eu prefiro, em função da consistência que a gente procura colocar lá. Conhecer os livros, né, que também tem os seus próprios sites, né, com conteúdo, pelo menos uma visão inicial, que é saber um pouquinho mais o que tem lá dentro. Então, o pocdecision.com.br, agora o Shopper 6060, né, mais por extenso. Também vai estar. Vai ter um site deles? Tem. Legal. Né, onde tem lá os capítulos, tem um pouquinho sobre os autores, né, e a gente está, no caso do Shopper, a gente tem um Linktree, onde nós vamos estar constantemente abastecendo mais informações. Então, a gente está querendo que o livro seja uma coisa dinâmica, né, que tenham mais informações que a gente vai naturalmente gerar. Aí para frente também vão ter acesso através do Linktree, né? Enfim, né, conhecer um pouco mais o que a gente está trazendo aí, colocando à disposição, né, das empresas, empresários, empreendedores da região, né, que será um grande prazer estar contribuindo com todos aqui da nossa cidade, da nossa região.
Muito obrigado. Eu acho que foi bastante interessante, esclarecedor. Foi um aprendizado estar aqui conversando com você hoje, viu? Vou ter a oportunidade de conhecer um pouco mais do seu trabalho através desse livro. E assim que você tiver o lançamento, com toda certeza, eu vou fazer questão de buscar ele para aprender um pouco mais. Ainda mais porque eu já estou naquela faixa ali do 60 a mais. Quero me entender um pouco. A gente se entende, isso é importante. Vamos trazer sim. Valeu, um abraço. Olha, você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha na TV web do Portal Fala Litoral, você que está aí nas redes sociais, também muito obrigado. Lembrando para que você acesse o nosso site do portal falitoral.com.br. Além de notícias, você tem todos os nossos podcasts. Tudo que nós produzimos aqui no Portal Fala Litoral, você encontra no nosso site organizado como um Flix. Você vai lá por categoria, você vai encontrar, vai escolher o que você quer ver, o que você quer assistir. E como esse podcast que vai estar lá também já a partir da semana que vem. Então, fique ligado, acompanhe a gente. Qualquer coisa, tem lá o nosso WhatsApp para você entrar em contato, procurar. Se você está procurando um estúdio para gravação de podcast, se você está querendo fazer o seu curso, nós temos estrutura aqui para atender, não só aqui no estúdio do Portal Fala Litoral, na rua 3.300, 360, sala 901, mas também nós atendemos você onde você quiser. Nós vamos, só para você ter uma ideia, recentemente acabamos de fazer uma série em Londres, fomos lá gravar uma série, ficamos lá 15 dias gravando. Então, temos estrutura para manter aqui e também fazer em qualquer parte do país atender você, tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus e até o próximo FLcast. Valeu, tchau, tchau.